Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Histórias Clínicas. O meu nome é Hugo Madeira, sou médico dentista e estarei convosco na próxima hora para esclarecer, discutir e abordar várias áreas e vários temas relacionados com o mundo da medicina dentária. Hoje falamos sobre saúde oral em pacientes especiais e odontogeriatria. Tenho comigo a doutora Rita Alves, higienista oral, para nos falar principalmente sobre este tema da medicina dentária nos pacientes com necessidades especiais. Rita, muito bem-vinda e obrigado por teres aceito o meu convite. Obrigada. Antes de mais, quero já te dar-te os parabéns por te interessares por esta área tão nobre. Obrigada. Conta-me tudo, conta-me como é que foste parar ou tiveste este interesse em pacientes com necessidades especiais. Isto surgiu na altura em que eu ainda estudava, na faculdade, no curso de Higiene Oral, em que nós contactamos com a cadeira de Higiene Oral para pacientes com necessidades especiais no terceiro ano, no último ano de faculdade. E foi aí que eu ganhei uma grande... Ganhaste o bichinho logo. Exatamente, uma grande vontade, uma grande empatia por este tipo de pacientes. Mas não é normal, muitas vezes os médicos dentistas e os higienistas preferem coisas por exemplo, mais fáceis, não é? Estes são pacientes mais complicados, não é? Muito mais complicados. É preciso ter outra estaleca e ter outra maturidade até para atender este tipo de pacientes, não é? Sim, e o que mais me despertou neste tipo de pacientes é que cada consulta é um desafio. Ou seja, nós nunca sabemos para aquilo que vamos e temos que nos adaptar de acordo com as características, de acordo com o comportamento, de acordo com o estado emocional que eles nos surgem na consulta e tentar fazer o melhor possível a nível de trabalho geral. Alguma história assim do início que recordes e que tenha tocado principalmente? Tenho uma história que acaba por ser engraçada. Na altura da faculdade, dei consulta a um menino que tinha autismo e passou a consulta toda a berrar. Eu entrei em pânico porque não sabia como é que havia de abordar, como é que havia de fazer algum tipo de tratamento, até que a minha professora diz: está de boca aberta, não está? Então aproveita. E acabei por dar a consulta toda com o miúdo a berrar e consegui fazer o tratamento. Mas só assim é que se conseguiu fazer alguma coisa. Bem, é complicado. É complicado. É um desafio, lá está. Rita, diz-me uma coisa, antes de chegarmos à parte da consulta propriamente dita, há um trabalho que deve ser feito em casa, pelos pais, no caso de meninos com esse problema como o autismo, ou outros cuidadores de saúde, certo? Sim, obviamente eles chegam-nos à nossa consulta no objetivo e com o intuito de fazer o tratamento. Sim. Mas os cuidados em casa acabam por ser muito mais importantes porque eles não vêm à consulta todos os dias. Claro. E a nível de manutenção e de prevenção de determinados tratamentos é necessário que tenham aqui algumas luzes e algumas técnicas adaptativas no sentido de conseguirem fazer a higiene oral às pessoas que têm necessidades especiais. Claro, e por exemplo, pessoas com mobilidade reduzida com certeza não conseguem escovar tão bem os dentes, não é? Exatamente. Existem alguns casos em que, por exemplo, a nível de movimentos involuntários, como é o caso da paralisia cerebral, que não há possibilidade de conseguir segurar na escova de dentes e aí estamos dependentes do cuidador ou dos pais. Situações... E as pessoas costumam escovar realmente os dentes. Por exemplo, os pais, um adulto quando cresce, não é, acaba por às vezes não ter um acompanhamento diário, não é? Conta-me como é que nesses casos costuma acontecer. Há aqui duas vertentes. Há determinados tipos de pacientes que têm o acompanhamento parental. Estamos aqui a falar também de um grupo muito vasto que pode incluir desde crianças pequeninas a pessoas adultas. Pessoas com 60, 70 anos. Exatamente. Não é? Por isso também não é fácil de parametrizar. Sim. Quem ainda tem muito suporte parental, aí acabam por ser os pais, no dia-a-dia, a assegurar os cuidados de higiene oral. Claro. Obviamente nós nas consultas tentamos ao máximo dar aquelas dicas que facilitem depois todo o trabalho em casa. Existem outro tipo de situações, nomeadamente em pacientes com necessidades especiais que estão em instituições, que passam muito tempo nas instituições, que acabam por ser os cuidadores a ter que adquirir os cuidados e depois aplicar. E sentes que nesses casos é efetivo, que realmente os cuidadores lavam os dentes, lavam os próteses, que há cuidados de saúde oral para além do consultório, não é? Hoje em dia, cada vez mais. E
na faculdade, a consulta direcionada para os pacientes com necessidades especiais, para além da parte clínica, também tem uma vertente comunitária. Sim, e também há eles atuam formação para essas Exatamente, pessoas, não é? e há formação para. Portanto, a nível de comunidade, nós vamos atuar nas instituições e damos formação aos cuidadores, acabamos por explicar as técnicas, como é que devem fazer, o que é que devem adaptar, caso não consigam. Sim. Rita, e sentes que na área da saúde, por exemplo, na parte da enfermagem, todos os técnicos de saúde que estão ligados a esse tipo de pacientes, têm mesmo uma formação específica e uma boa formação na parte de higiene oral? Não. Não tem? Não tem, não, de todo. Pela experiência que tive na área comunitária, havia muitas lacunas quando nós chegávamos às instituições e não sabiam a frequência, como escovar. Se calhar as pessoas, a população em geral, acabam por cometer muitos erros, até na escovagem diária, a quantidade de pessoas que acham que não é preciso escovar a gengiva. Exatamente. E se estas pessoas às vezes não sabem para elas próprias, quanto mais... Depois aplicar a quem cuidam, não é? Por isso é preciso aqui ações de sensibilização e é preciso formação. E hoje em dia trabalha-se cada vez mais nesse sentido. Rita, estamos à espera que tu ajudes a nossa comunidade. Sim. Espero bem que sim, e gostava muito dentro desta área. Diz-me uma coisa, agora voltando um bocadinho mais à parte da consulta propriamente dita, que tipo de problemas é que encontras mais neste tipo de pacientes? Há mais cáries, há mais problemas a nível gengival? O que é que se vê mais e como é que, se o tratamento que é efetuado nas consultas de medicina dentária acaba, ele não vai ser diferente de um paciente normal, mas o que é preciso ter mais em atenção? A nível de problemas dentários, aquilo que é mais proeminente acaba por ser a doença periodontal. E isso deve-se ao facto de existir uma pobre higiene oral. Sim. Porque não há destreza manual por parte dos pacientes para executar a higiene oral do dia-a-dia, falta de informação, lá está, dos pais, cuidadores, e não existindo um bom controle de placa bacteriana, o que é afetado diretamente são as gengivas. As cáries dentárias também surgem com muita frequência e isso, em relação à cárie dentária, vai depender muito do tipo de patologia que apresentam, devido à tipo dieta, exatamente, que apresentam. Essencialmente, doença periodontal e lesões de cárie dentária é o mais frequente. É o que aparece exatamente. mais. E o tratamento é feito da mesma forma que um paciente normal? Nos pacientes que colaboram, Sim. em que é possível dar a consulta de higiene oral, fazer um tratamento simples, é possível tratar sem recorrer à anestesia geral. Sim, na cadeira, na cadeira num ambiente do dentista, perfeitamente normal da consulta. Exatamente. Obviamente que aqueles que não são totalmente colaborantes apresentam algumas limitações, nós também conseguimos combater com algumas técnicas, utilizando, por exemplo, os abre-bocas, as faixas de estabilização, ou seja, que permite estabilizar e executar o tratamento. Sim. Naqueles que não é possível de todo. Aí tem que ser com anestesia geral. Aí tem que ser encaminhado para meio hospitalar e é feito a higiene oral, que se pode complementar com os outros tratamentos e recorre-se à anestesia geral. Sim, mas com certeza também lidas aí muito com toda a parte psicológica e de convencer e de conhecer o paciente. Sim, e sem dúvida. Criar aí uma relação. Step by step, devagarinho, exatamente. Devagar, é construir uma relação como qualquer profissão. Mesmo que numa primeira abordagem nós não consigamos fazer nenhum tratamento efetivo, só o facto de se sentarem na cadeira, abrirem a boca, escovar os dentes connosco, já é um primeiro passo. É um processo, não é? É um processo e é um início que as coisas têm. É fundamental. Eu, por acaso, eu lembro-me há uns anos atrás que um dos meus pacientes que tinha síndrome de Down, lembro que optámos por fazer a cirurgia de implantes em bloco operatório com anestesia geral, mesmo para conforto. Ele era super colaborante, mas não quisemos arriscar porque tínhamos medo que alguma coisa corresse mal. Mas tinha a boca perfeitamente normal, ele tinha uma ótima higiene, os pais eram super certinhos, ajudavam imenso em toda a higiene oral e é super importante. Por falar nesta temática de implantes, neste tipo de pacientes, implantes e outro tipo de tratamentos, há alguma coisa que seja contraindicada, que não seja contraindicada, que seja preciso ter um cuidado especial? Sim, obviamente o paciente que vai colocar implantes tem que ter um cuidado redobrado em relação à higiene oral. Claro. Se nós sabemos que, à partida, aquele paciente com necessidades especiais tem um extremo cuidado a nível de higiene oral, em que os pais conseguem fazê-lo eficazmente, no sentido de dar uma melhoria a nível de função mastigatória, por exemplo, é possível de todo realizar implantes neste tipo de pacientes. Sim. E até acaba por ser muito mais seguro do que usarem uma prótese removível. Exatamente. Porque
Se a prótese tiver poucos elementos, poucos dentes, o paciente até pode engolir e ser muito mais complicado. E exatamente, do que a solução fixa. Sim, neste caso que me recordo foi exatamente por isso. Sim, e é perfeitamente possível. Sim. Rita, e agora voltando outra vez à parte em casa. Há algum cuidado, alguma dica que tu gostasses de dar às pessoas que estão lá em casa? Porque este programa serve exatamente para isso, para nós ajudarmos a comunidade, a população e levarmos esta medicina dentária mais além, encurtar as distâncias. O que é que tu podes dizer às pessoas que estão lá em casa, que têm pacientes em casa, que têm familiares, que necessitam de um cuidado especial? Acima de tudo, e falo como higienista, é focarmos aqui na importância da higiene oral no dia-a-dia, acima de tudo. E estes cuidados aplicam-se quer a pessoas normais, quer a pessoas com necessidades especiais. Tempo ao escovar, porque é importante no sentido de garantir a eliminação da placa bacteriana. Pelo menos 2 minutos? Ou Até neste mais, caso mais? Neste até caso mais tempo. Os meios complementares, a utilização do escovilhão, do fio dentário, obviamente que quem não tem destreza acabam por ser os pais cuidadores a fazê-lo. Rita, e há alguma forma específica das pessoas saberem se estão a fazer bem ou se estão a fazer mal em casa, não é? É assim, existe a utilização, por exemplo, dos reveladores de placa bacteriana. Sim, que eu acho que isso é muito interessante para as pessoas lá em casa. Portanto, acaba por ser um auxílio. Sim, isso pode-se comprar, na farmácia, na exatamente. Farmácia. E fica aqui a dica. Exato. Fica aqui a dica. E é muito simples de utilizar. Sim. 2 gotinhas debaixo da língua, para quem consegue, passa a língua de baixo. Passa por todos os dentes. Por todos os dentes, exatamente. Agora não vou exemplificar. Porque... Sim, não convém. Passa por água e depois, ao sorrir, tudo o que, onde esteja presente placa bacteriana, acaba por ficar revelado com a cor do e a pessoa produto percebe utilizado. Que tem que reforçar a escovagem nesse sítio. Não tens nenhum vídeo no YouTube a explicar isso? Não sei, agora penso... Senão fica aqui a dica. Fica a sugestão. A sugestão, exatamente. Não, mas acaba por ser, é uma alternativa que nos permite visualizar a existência de placa bacteriana, ou seja, as zonas onde é preciso escovar. Super interessante. E acaba por auxiliar, porque o objetivo é remover as zonas que estão pigmentadas. Portanto, acaba por forçar a pessoa quase a estar mais tempo a escovar até eliminar tudo o que está manchado. Sim, isso ajuda bastante a prevenir a gengivite e todas as outras periodontais. Exatamente. Rita, vamos agora conhecer a doutora Inês Oliveira Pinto, higienista oral, que nos vai falar sobre cuidados a ter com pacientes com necessidades especiais. As pessoas com síndrome de Down normalmente têm umas patologias características. Têm, muitas vezes, a língua muito fissurada, têm mais predisposição para as doenças da gengiva, que nós chamamos periodontais. E, portanto, desde o início que devem ser rastreadas, seguidas, deve ser mantida uma boa higiene oral. Não podemos, se calhar, evitar totalmente que estas doenças vão avançando, mas pelo menos retardando a progressão com o objetivo de manter até o mais tarde a dentição. Em relação à língua fissurada também é importante a higiene, porque a língua fissurada depois faz muita retenção de alimentos e depois também provoca a litose e pode desenvolverem-se fungos e, portanto, também é importante a higiene na tentativa de controlar esses problemas. Mas não é preciso fazerem mais qualquer coisa do que os outros. Portanto, se tiverem uma ótima higiene oral, é tudo o que poderão fazer. Claro que há coadjuvantes, eventualmente se tiverem algumas limitações em termos de movimentos, podem utilizar, se calhar uma escova elétrica pode ser utilizada, um elixir para suplementar a pasta e a escova, mas o objetivo é tentar higienizar sempre o melhor possível. Pronto, e vigiar, isso é que assim realmente é preciso. Portanto, aí talvez irem com alguma regularidade, que muitas vezes não acontece, às clínicas ou aos consultórios, a fim de serem vigiados com mais atenção. Temos agora connosco a doutora Diana de Macedo, médica dentista. Olá, Diana. Olá. Como estás? Muito bem-vinda às Histórias Clínicas. Obrigada. Hoje, contigo, essencialmente, vamos falar sobre odontogeriatria. Exatamente. Hoje vamos falar sobre pessoas idosas. Pessoas idosas, exatamente. Porque a nossa população está cada vez a envelhecer mais. É verdade. E há problemas, nomeadamente dentários, que aparecem mais a partir de uma certa idade, certo? Exatamente. A nossa população está cada vez mais idosa, mas isto com maior qualidade de vida. Exatamente por isso é que este prolongamento aumenta.
E cada vez mais informada também. Exatamente, era isso que eu ia dizer, e vamos por aí, ou seja, existe uma informação maior destas pessoas, elas têm maior qualidade de vida, têm uma saúde oral que é melhor, no entanto, há sempre questões que ainda estão por esclarecer. E que podem ser melhoradas. Exatamente, sim. Aqui na população idosa é essencial nós sabermos que a saúde oral é complementar de uma saúde que é geral e que Sem dúvida. Isso é muito importante. ambas estão interligadas, não é? A saúde geral afeta muito a saúde oral e afetam-se mutuamente. A saúde geral, como a diabetes, as doenças cardiovasculares e a medicação que estes pacientes tomam, afeta sempre a saúde oral e o estado da boca destes pacientes. Sem dúvida. E sem a Rita, não é? Sem a higiene oral, não é, nada é possível. É A prevenção é sem dúvida sempre o melhor remédio e o melhor tratamento. Exatamente. E hoje em dia nós, Rita, conseguimos ver que no nosso país, cada vez mais os idosos têm mais dentes e têm uma melhor saúde oral, não é? É verdade. E ainda bem, não é? E ainda bem. Facilita tudo o resto. Nível de capacidade mastigatória. Exatamente, sim. Diana, acreditas que no futuro vão existir menos desdentados totais? Claro que sim, espero que sim. Claro que sim. Gosto dessa, Espero que sim. dessa intenção. Mas sim, antes haviam muitos mais pacientes sedêntulos, desdentados, sem dentes. Agora, cada vez mais há pessoas com mais dentes, que tentam manter os seus dentes. E é muito importante isso. A força de vontade e os pacientes higiene, quererem fazer a nenhuma. sua higiene oral, exatamente. Sim. Muitas vezes este tipo de pacientes é, no entanto, prejudicado pela falta de destreza que tem ou pela falta de apoio que tem a fazer Sim. a sua higiene oral. Acabam por ser também pacientes especiais, como os Exatamente. que estávamos a falar com a Rita. Exatamente, sim, são complementares. E daí a higiene oral ser importantíssima neste tipo de pacientes. Claro. E que, quando não tiverem dentes, sejam reabilitados da melhor forma, da Sim. forma ideal. Devemos entrar agora por aí. É impossível falarmos de saúde oral na terceira idade sem falarmos das tão famosas próteses. Das próteses. Das sim. próteses, como às vezes as pessoas dizem, as placas, Exatamente. que também estão a cair em desuso para uma certa parte da população, certo? Cada vez mais, sim, porque as próteses, apesar de serem Estamos aqui a uma falar abordagem, Que tipo de próteses é que nós temos, Diana? pronto, temos as próteses parciais, removíveis, ou próteses totais, que são removíveis, e depois temos as próteses fixas, que são fixas em dentes, para reabilitarem os dentes que a pessoa tem, ou sobre implantes, quando não existem dentes. É a tal chamada terceira dentição, não é? Exatamente. E as próteses removíveis podem substituir estes dentes, no entanto, com o passar da idade e com o passar dos anos, estas vão se encontrando desadaptadas e inadequadas à forma da cavidade oral da Claro. pessoa. E aí é muito importante os pacientes terem a noção de se a sua prótese está desadaptada ou não, porque podem Isso existir lesões. Pode ser bastante complicado, não é? Exatamente. A desadaptação da prótese pode levar a consequências bastante graves, como o aparecimento de lesões orais, como o cancro oral, e é muito importante a prevenção destes casos. É muito importante os pacientes terem noção de que têm que ir ao médico dentista ou higienista oral e fazerem essa prevenção. Também eles verem e observarem Sim. em casa de como estão os estados das suas próteses. Por vezes as pessoas não ligam e acabam por, magoa um bocadinho ou faz ferida e Mas às tantas deixam. vão deixando andar e é importante que parem com isto. Claro. Que, ok, eu estou magoado, tenho uma úlcera, é porque alguma coisa está mal, tenho que ir ao meu dentista ou ao meu higienista. Exatamente, sim. E mesmo a questão da desadaptação, é normal que a prótese fique desadaptada, mas há métodos para melhorar isso, não há? Claro que sim. Muitas vezes os nossos pacientes têm medo, têm receio, porque têm que gastar mais dinheiro a fazer uma nova prótese. Mas essas próteses que eles têm, por vezes, podem ser adaptadas. Sim, claro. sim. Podemos utilizar as próteses antigas deles e adaptar. Ou então fazer uma nova abordagem, tentar uma prótese fixa, por exemplo, Sim. que é o ideal, porque é sobre estruturas que são fixas, dentes, implantes e que não cobrem o palato. Isso assusta muitas pessoas ainda hoje em dia, muito pelo valor económico, Sim, mas sim. temos que ver depois o Mas a retorno longo que a pessoa prazo, pode ganhar, não é? claro que sim, a longo prazo Sim. é muito melhor. Aliás, uma solução fixa tem muito mais conforto, é muito mais cómodo para o paciente. Mesmo em termos de higiene, Rita, certo? É assim, em termos de higiene, é capaz de dificultar um bocadinho Sim, a solução fixa. Assim, não é nada como uma instrução, não é? Correta. E É uma leva questão as de pessoas- adaptação. É uma questão de adaptação, exatamente. Sim, Não sim, submotiva a pessoa nas consultas de higiene oral, a pessoa adapta-se, Claro que ganhando sim. o hábito, depois faz a higiene uma de uma prótese mudança. removível como faz de uma Como é prótese que, fixa. Rita, como é que um paciente portador de uma prótese removível deve fazer a sua higiene oral? Ora, primeiro de tudo... Isto é importante porque há pessoas que Sim, sim, acham sim.
que não é preciso lavar a preciso prótese. lavar a Exatamente. prótese, Que não é preciso lavar a prótese, que não é preciso escovar. Não, há todo um cuidado direcionado para a Conta-nos prótese tudo. Isto é removível. importante. Hoje o programa está a ser muito didático. E as pessoas em casa que usam prótese, que têm falta de dentes, que não sabem às vezes como escovar os dentes ou a prótese, vejam este programa e aprendam com esta Sim, é com muito estas nossas importante nós médicas. queremos manter os nossos dentes, isso é o mais importante. Sim. Pronto, primeiro de tudo, é Eu importante... tenho prótese removível, uma prótese total, como é que eu a lavo? Ninguém diria. Primeiro de tudo, é importante frisar que é necessário fazer o descanso da prótese à noite. Pronto, a pessoa faz a higiene oral antes de deitar, cuida dos dentes que são deles, não é? Os dentes naturais, retira a prótese, antes de a colocar num copo sem água, tem Sem que higienizar. água. Sem Sem água, água. exatamente. Sem água. Tem que higienizar. A escova com que higieniza a prótese, com que escova a prótese, tem que ser diferente da escova que escova os dentes que tem em boca. Isto é o primeiro passo. Aliás, existem escovas próprias para Rita, higienizar a prótese. outro vídeo para o YouTube sobre isso. Exatamente. Eu não costumo aconselhar as escovas que são comercializadas para próteses, porque são muito rígidas. Opto mesmo por adquirir uma escova manual, convencional. Tem é que ser diferente da escova com que se escova os dentes. Que é para não confundir. Exatamente. E aquela escova fica só para a prótese. E vale a pena escovar a prótese com pasta de dentes ou não? Hoje em dia é assim, com pasta de dentes eu não costumo indicar, existem já produtos direcionados para fazer a higiene da prótese. Também o que pode acontecer é colocar a pastilha efervescente, aproveitar a espuma que surge da pastilha e com a tal escova específica, Sim. fazer a escovagem aproveitando a espuma e ter a prótese dentro do líquido o tempo indicado. Uma vez feita a higiene da prótese, é colocada no copo sem água e depois Exatamente. volta a colocar-se De manhã. de manhã. Eu acho que é importante referir que é um copo sem água, porque muitas pessoas Acaba por colocar a prótese em água. Em água. Isso aumenta o crescimento bacteriano e é Sem dúvida prejudicador. Portanto, acho que é uma dica. Não, é super importante. Sim, muita gente desconhece. Sim, Sem dúvida sim. nenhuma. Rita, outra questão. O que é que pensas, por exemplo, se colocarmos dentro desse. Se colocarmos a prótese, sendo ela acrílica, dentro de um copo com hipoclorito de sódio, um bocadinho dissolvido em água, pelo menos uma vez por semana? É uma boa dica ou não? Acrílicas, sim, têm Sim. indicação, ou seja, um décimo, 1 para 10. Exatamente, 1 para 10. 1 para 10. E depois juntar. Eu fiz diluir em água. aqui há uns anos, no meu tempo de mestrado, fizemos um trabalho de investigação que era exatamente sobre isso, com hipoclorito de sódio, dissolvido em água, colocámos algumas próteses removíveis a desinfetar, já não me recordo tanto quanto tempo, mas umas com hipoclorito, outras sem hipoclorito e com várias concentrações. E até fomos apresentar este trabalho à Bélgica e realmente notava-se um grande desaparecimento bacteriano, enorme mesmo. Sim, é fácil, é uma Sim, às solução vezes- que é fácil de E não há fazer em desculpa para as casa. pessoas que às vezes dizem, mesmo que seja complicado às vezes comprar as tais pastilhas efervescentes, Exatamente. hipoclorito de sódio, simples Exatamente. lexívia. Toda a gente tem em casa. Toda a Tal gente como tem a em casa. higienização, também pode-se escovar as próteses com sabão neutro, se utilizarmos Um sabão sabão neutro. Exatamente. azul e branco. exatamente. Também é uma boa dica para as Só pessoas que... mesinhas. É só dicas. Rita, e se passarmos para a outra dentição, a tal terceira dentição com implantes, vamos supor que temos uma prótese fixa sobre implantes, como é que deve ser essa higiene oral? Aí as dificuldades aumentam um bocadinho, porque nós não tiramos e não escovamos e não pomos no copinho. A destreza exatamente muda completamente. Exatamente. Antes disto, entre uma e outra, nós estamos aqui a esquecer de um tipo de prótese importante, Diana. Das sobredentaduras. Exatamente, as sobredentaduras também. Sim. Que podemos falar Aí já facilita um bocadinho mais a a higiene, lá está. higienização, Sim. exatamente. Mas, Diana, gostava que explicasse o que é. Sim, também é uma estrutura que é removível. No entanto, é colocada sobre umas estruturas que permitem a sua adaptação, é mais adaptada do que uma prótese que é apenas mucosuportada, que é suportada pela gengiva. É mais fácil de higienizar, sim. Sim. E que se calhar para pacientes até com necessidades especiais acaba por ser Exatamente. mais interessante que uma ponto totalmente fixa. Exatamente, porque é mais fácil. E tem mais retenção. Tem mais retenção, tem mais retenção. estabilidade, é mais cómodo para o paciente. Sim. Para pacientes com necessidades especiais também é uma Acaba boa por ser bem alternativa. mais interessante. No que toca agora às próteses Às totalmente fixas. totalmente fixas, passa por 3 etapas, que é aquilo que eu costumo referir nas minhas consultas. A parte da escovagem, que temos que escovar os dentes como se fossem nossos. Exatamente. E depois vem a parte dos complementos. E aqui é de extrema importância porque vai permitir higienizar em redor do implante e conseguir eliminar as bactérias que estão ali nessa zona.
Passa pela utilização de um fio específico, que acaba por ser ligeiramente mais grosso que o fio dentário convencional. Aí é preciso ter um bocadinho mais de destreza, porque tem que passar de um lado ao outro como se estivéssemos a cozer. Acaba por ser muito complicado e há muitos pacientes que não conseguem fazer. Eu costumo aconselhar uma pinça, só para dar um bocadinho mais de estabilidade na passagem. E a terceira fase passa pela utilização do jato de água. Sem dúvida um jato que tenha uma boa potência, porque primeiro passa o fio para tirar tudo o que está agarrado, nomeadamente bactérias, restos alimentares, e depois passa o jato de água para conseguir eliminar. Pode conjugar também, e é aconselhável fazer um bochecho com um líquido que tenha na sua composição um antisséptico, um antibacteriano. Com ácido hialurónico, por exemplo. Exatamente. Sim, porque a clorexidina sempre acaba por ter também algumas desvantagens. Pode não ter uma grande concentração de clorexidina, que nem é indicado, 0,2, por exemplo, mas se tiver um bocadinho de clorexidina acaba por ter o efeito antisséptico e antibacteriano. Sim, mas pode fazer-se todos os dias a clorexidina com 0,2? A 0,2 não. A 0,2 não eu não aconselho, mas, por exemplo, a 0,5, pontualmente a 0,12. Sim. Exatamente, sim. Não tem problema. Eu acho que aqui nas medidas de higiene oral também é muito importante falar-se nas outras pessoas também encarregues por esse tipo de medida, ou seja, os encarregados do idoso ou pessoas que estão institucionalizadas ou em lares. Estas pessoas também têm que ser instruídas, educadas. Exatamente. E acaba por falhar ainda muito em Portugal, porque, devido à minha experiência que também tive em lares, acaba por haver ali a falta de conhecimento, depois que permita realizarem um bom cuidado. Nós vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Mas agora vamos ter que fazer uma pausa para intervalo. Até já.